Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. da família, adoração ao Senhor. Estamos juntos e convide mais pessoas, aqueles que você conhece, que você não conhece, mas que você quer que Deus possa estar tocando na vida das pessoas através desse culto da família, que seja um tempo de adoração e louvor, mas que possamos ser diferentes de quando nós começamos, porque quando a palavra entra no nosso coração, aí a nossa vida muda e muda para melhor. Com Aleluia, certeza. é isso aí, é isso aí, é isso aí, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, em nome de Jesus. Quando eu comecei na minha caminhada com Jesus, em todos os cultos ou estudos que eu ia, eu levava sempre um caderno e uma caneta. E eu anotava tudo, né? Eu queria anotar tudo para não perder nada daquilo que Deus tinha para a minha vida, né? Então, eu queria recomendar, que você fizesse o mesmo. Ah, pastor, mas agora tem tablet. Querido, faz da forma que você quiser, né? A forma tradicional é o caderno e uma caneta, né? Onde você pode depois consultar, depois você pode voltar, né? Então, isso é importante. Então, eu acho que eu recomendo que você tenha que você faça o mesmo, ou de uma forma digital, ou de uma forma analógica, que é a caneta com o teu caderno, né? Mas que você tenha um lugar de anotação das palavras que Deus tem te entregado, tem trazido para você, para que você possa recordar as palavras e as promessas de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos diante de possibilidades de decidir se nós somos omissos ou nós somos pessoas ou cristãos posicionados. Qual deve ser a nossa decisão? Essa é uma pergunta que muitas vezes é difícil para nós respondermos, né? Principalmente que nós estamos aí em campanha eleitoral e as pessoas acham que tudo vira ou tudo gira em torno das eleições. E, na verdade, não. O nosso mundo, todas as coisas elas são resolvidas no mundo espiritual. E por isso nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que intervir no mundo espiritual. Então, a gente não tem que ficar discutindo posições, né? É, qual deve ser a nossa decisão? Omissão ou posicionamento? Qual você acha que deve ser a tua decisão e a minha decisão? Bom, vamos começar conceituando o que é isso. Vamos conceituar o que é posicionamento. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Ou seja, você tem que decidir. Se você sobe ou desce, se você deita ou acorda, você tem que decidir. Ou seja, um posicionamento, né? Agora, o que é uma omissão? Omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém. Omissão é quando você não se manifesta. Omissão é quando você simplesmente deixa a coisa andar e você não quer saber, você não quer se comprometer. Na verdade, a omissão é uma falta de compromisso, né? E não é isso, e não é isso que Deus quer da nossa vida. Como cristão, não devemos negociar os nossos valores ou os valores de Cristo, aqueles valores que Cristo colocou no nosso coração. Quando você aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, você recebe, na verdade, um pacote que são os valores de Cristo. Então, quando você recebe esse pacote, você começa aquele teu processo de transformação.
porque nós pensávamos de um jeito, fazíamos de outro jeito, enfim. A gente era uma anarquia. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um pacote. E esse pacote são os valores cristãos. E os valores cristãos, eles são imutáveis. Eles não são ajustáveis conforme a minha idade ou conforme o meu estado físico ou o meu estado psicológico, ou se eu estou de bom humor ou de mau humor. Não, não. Os padrões cristãos, eles são imutáveis. Ainda que alguém queira escrever uma nova Bíblia, adequando aos tempos de hoje, os padrões de Deus são imutáveis. Eles não mudam. Então, se você quiser saber um pouco mais, né, sobre as características de Deus, a gente tem aqui um vídeo no YouTube que você pode consultar, né, sobre aquilo que Deus, nós listamos 32 ou 34 características de Deus. Então, você pode ver lá. E você vai ver que uma das características dele é que ele é imutável. Deus não faz coisa errada. Deus não se arrepende. Né? E Deus não fala assim, esqueci. Não, ele não esqueceu. Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Ou seja, nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esse pacote, que são os valores de Cristo, valores de Deus. Né? E o Senhor nos traz hoje uma palavra para que você e eu possamos refletir um pouco, né? No tempo que nós estamos passando. O que fazer? O que eu vou fazer? Muitas vezes a gente tem dúvida no que fazer. Para isso que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa orar e colocar nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas e ouvir aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Ah, pastor, mas aí eu vou ser um robô? Não, você não vai ser um robô, você vai ser alguém que está direcionado pelo Espírito Santo. Alguém que não vai errar. Aleluia, isso é forte, né? Alguém que não vai errar. Mas Jesus nos ensina como deve ser a palavra de um cristão. E a gente vê isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, sim, sim ou não, não. Qualquer coisa que é diferente disso é do diabo, é do inferno, tem procedência do maligno. Não devemos estar em cima do muro. O grande problema é que eu quero agradar a todos os lados, né? Nós queremos ser aceitos e nós falamos sobre isso, sobre ser aceito. Tem uma pregação que nós colocamos aqui no YouTube também. Você pode ir lá, dar uma olhadinha. Nós queremos ser aceitos, então a gente fica em cima do muro. Olha, eu quero agradar a gregos e troianos. Não, não se consegue. Não se consegue. Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Porque se ele tivesse conseguido, na verdade, ele estaria aqui ainda, né? Ele não teria sido crucificado. Né? Então, não queira você estar querendo ser melhor do que Jesus. Né? Nós temos que tomar posições na nossa vida. Não temos que ficar em cima do muro. Devemos conhecer e viver a palavra de Deus. Nós temos nosso estudo bíblico aqui toda quinta-feira, onde a gente fala justamente sobre isso, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Se você só conhece e não vive, não vale de nada. Nós temos que viver. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu vivo as promessas, eu vivo os milagres, eu tenho tudo na minha mão. Tudo aquilo que Deus prometeu para você e para mim está lá. Nós temos que possuir, né, os ensinamentos e valores de Jesus. Isso tem que estar arraigado dentro de nós. Não pode estar conosco somente no domingo, quando a gente vai na igreja, ou quando a gente assiste um culto. Não, não, não. Isso tem que estar dentro de nós. Nós não devemos nos vender por nada.
Nós não devemos nos vender por nada. Na verdade, nada vale mais do que a sua e a minha salvação. Nada vale mais que isso. A nossa salvação não tem preço. Jesus pagou o alto preço por você e por mim. E o Senhor nos traz um exemplo muito conhecido. Um exemplo que a gente já falou aqui, mas a gente vai falar de novo. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 24 e 25. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ou seja, eu recomendo que você leia o capítulo 17 de 1 Samuel. Você vai ver uma narrativa maravilhosa de alguém, né, que estava enfrentando o povo de Deus. Né? Nós vemos aqui os filisteus se exibindo junto ao povo de Deus. Os filisteus tinham lá um soldado, Golias, que tinha mais de 3 metros de altura. Então, esse cara era o cara que afrontava o povo de Israel. Vemos o inferno se levantando contra o povo de Deus. E Golias se exibia como sendo o maior soldado deles. E ele falava um monte de coisa. Então, você leia o capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver. E aqueles que faziam parte do povo de Deus estavam com muito medo. O que eu posso dizer para você que é normal, né? E eles não queriam enfrentá-lo, porque se a gente vê a característica física do povo judeu, você vai ver que eles são baixinhos, eles não são altos. Então você imagina um homem de 3 metros de altura. Então ninguém queria enfrentar. Viam somente o tamanho do problema. Mais de 3 metros de altura tinha o problema dele, né? Então ele tinha altura e tinha largura também, né? O cara era forte. Mas sabe do que eles não lembravam? É do tamanho do Deus deles. Qual era o tamanho do Deus deles? Isso acontece em nossa vida, onde nós temos que solucionar vários tipos de problema, vencer muitas dificuldades. Ai, pastor, eu tenho que matar um leão a cada dia. Aleluia, que é só um. Se é só um, tá bom, vamos levando aí, né? Onde nós temos que tomar decisões e nos posicionar sobre diversas situações. Né? Então, agora você está passando por uma situação dessa, né? Pessoal ou institucional, você está passando por uma situação dessa. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Você e eu não sabemos o que fazer. Mas se somos cristãos e temos os princípios, os valores de Jesus, nós não temos que temer. Nós temos um estudo aí onde nós falamos que Deus está contigo, onde nós colocamos alguns versículos, nós não colocamos todos, versículos da Bíblia que diz que Deus está contigo. E, na verdade, Deus está conosco, mas muitas vezes nós não estamos com Deus. Esse é o grande problema. Nós não estamos com Deus. E quando Deus está conosco, nós não temos que temer. Nós temos que estar tranquilo. Mesmo que apareçam algumas dificuldades. E Paulo nos dá uma dica. Lá em 1 de Coríntios, abra sua Bíblia lá, em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, o que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor. Mas Paulo nos dá uma dica aqui, olha. Vocês têm a mente de Cristo. O cristão deve ter a mente de Cristo. Nos esquecemos que temos essa mente de Cristo.
Nós esquecemos quando a gente fica apavorado com alguma situação, quando a gente não se comporta como deveria comportar, quando nós somos omissos de situações que a gente está vendo que está errado, mas somos, não sabe o que é, não tem nada a ver comigo, então cada um com seus problemas. Não, está errado. Nós temos que, como cristãos, nós temos que nos posicionar. E quando nós temos, ou quando nós nos conscientizamos que temos a mente de Cristo, nós não queremos as coisas somente para o nosso bem. Eu não quero só para mim. Porque Jesus ele veio para servir. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu desejo que as outras pessoas sejam beneficiadas também. Que as outras pessoas recebam esse Cristo, recebam todas as bênçãos que Deus tem para ele. Queremos compartilhar as bênçãos que Deus nos dá com as outras pessoas. Nós não somos egoístas, não é? Aquele que quer tudo para si. Isso se realmente nós temos a mente de Cristo. Mas nos deixamos levar por aquilo que o mundo diz. Quando a gente se deixa levar por aquilo que o mundo diz, na verdade nós estamos trocando os valores. Nós estamos trocando os valores de Deus, os valores de Cristo que nós recebemos num pacote e estamos trocando com o mundo. Quando nós deixamos que o mundo fale conosco, quando as notícias trazem os problemas e nós damos mais atenção aos problemas trazidos pelas notícias do que às verdades que Deus fala para mim. O inferno quer que acreditemos. Assim passava com o povo de Israel e passava com a gente também, e passa com a gente também, né? Então, a notícia era que o cara era terrível, né? E ninguém quis arriscar. Pelo tamanho que era Golias. Ninguém queria enfrentá-lo. Tinham medo de serem derrotados. Mas aí vem a primeira pergunta. Onde estava o Deus deles? E muitas vezes é o que passa com você e comigo. Onde está o nosso Deus se a gente se deixa abater ou abalar pelas situações que estão à nossa volta? Onde está o nosso Deus? Isso acontece com a gente, né? As pressões são tantas que nós nos desesperamos. O que vai acontecer? Querido, eu não sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo os padrões de Deus na minha vida e vou continuar vivendo assim. Esquecemos que temos um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso que pode fazer qualquer coisa. É aquele mesmo Deus que abriu o mar, aquele mesmo Deus que caiu fogo do céu, aquele mesmo Deus que ressuscitou vários mortos, inclusive o próprio Jesus. Aquele mesmo Deus em que levou alguém dentro de um peixe, né? E jogou no outro lado. Assim, esse mesmo Deus que esquecemos que nós temos a mente de Cristo, ou deveríamos ter a mente de Cristo. Um Cristo em quem você e eu podemos confiar. Foi Ele que deu a sua vida por você e por mim. Mas nós trocamos os nossos valores cristãos pelos valores do mundo. Esse é o problema. No nosso comportamento, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, nós trocamos os nossos valores cristãos pelos valores do mundo. E Jesus nos fala isso. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versículo 15. Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Esse capítulo 26, ele fala da traição de Judas Iscariotes com Jesus. É fácil saber quais eram os valores de Judas Iscariotes, porque a gente lê a história e a gente sabe que
os valores dele não eram os valores de Deus. Ou seja, ele viveu com Cristo, ele aprendeu de Cristo, e os valores do mundo falaram mais alto. Pastor, mas por que isso aconteceu? Porque você e eu temos a liberdade de escolha. E ele escolheu os valores do mundo. Judas buscava tirar proveito da situação. Não é? Tem alguns historiadores que dizem que ele era o tesoureiro e ele roubava dinheiro. Não sei, eu não estava lá para ver, mas eu não duvido disso, não. Não é? Ele estava atrás de ganhos financeiros. Judas buscava os valores do mundo. E o que muitas vezes acontece com você e comigo. Nós não cremos que Deus pode fazer o impossível. Nós não cremos que Deus pode fazer o milagre. E nós queremos dar um jeitinho, né? Ainda mais nós que somos do Brasil, aquele jeitinho brasileiro. Tudo é relativo. Para Judas não lhe importou o tempo e tampouco os ensinamentos que ele teve com Jesus. Judas estava trocando os seus valores cristãos pelos valores do mundo. E, na verdade, nós não aprovamos, verdade? Ah, imagina! Esse aí... Quantas vezes a gente fala, não, esse aí é um Judas. A gente usa esse termo. Nós não aprovamos, mas fazemos a mesma coisa que Judas. Quando nós negociamos os nossos valores cristãos pelos valores do mundo. Mais uma pergunta. Onde estão os seus valores? Onde estão os nossos valores? Os nossos valores estão em Deus ou os nossos valores estão no mundo? Onde estão nossos valores? Muitas vezes somos covardes. Pastor, essa palavra é difícil. Mas nós somos covardes. Somos omissos. Não queremos tomar uma posição. A nossa atitude, quero dizer, envergonha o nome de Deus. Por quê? Porque nós somos covardes. Nós não queremos tomar nenhuma posição. Vamos nessa aqui. Sabe como é que é? Não. Veja só o que a Bíblia tem para dizer para nós. Abre aí a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós temos aqui Davi em dois momentos, né? O primeiro momento que ele queria saber, né? Se teria alguma paga. Mas o que deixou ele indignado? Não era paga, não era o que ele ia ganhar. O que deixou ele indignado era aquele que estava afrontando o nome de Deus. E muitas vezes nós passamos por cima disso. Nós passamos por situações em que pessoas afrontam o nome de Deus e a gente se mantém tranquilo. Não fazemos nada. Né? Davi, ele não estava buscando proveitos próprios, proveitos pessoais. Davi não queria tirar proveito da situação, mas Davi sabia o Deus que ele tinha. Davi já tinha tido experiências com esse Deus. Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Davi já tinha. Assim como você e eu, nós já tivemos experiências com esse Deus. Muitas, não poucas. E muitas vezes você e eu nos acovardamos em tomar algumas decisões, em tomar alguns posicionamentos. Mas Davi se posicionou. Outra pergunta. Nós conhecemos o mesmo Deus
de Davi? Será que a gente conhece? Porque se realmente eu conheço, eu vou ter a mesma posição de Davi. Eu vou crer que Deus vai me livrar, que Deus vai me dar estratégia, eu vou crer tudo isso. Temos experiências com esse Deus? Eu posso dizer para você que eu tenho muitas experiências. Eu não posso dizer que são milhares, eu posso dizer que são muitas. E com certeza você deve ter tido miseravelmente uma experiência forte com esse Deus. Mas qual tem sido o nosso posicionamento diante daquilo que o mundo está nos oferecendo? Qual tem sido o teu posicionamento e o meu posicionamento? A gente tem sido omisso? Ou a gente tem se posicionado daquele lado do muro? Que é o lado do mundo? Será que é isso? Temos negociado os nossos princípios. Sabe aquele pacotinho que nós recebemos quando aceitamos Jesus? Os princípios de Deus, nós temos negociado isso. Davi sabia o tamanho do seu Deus. Davi sabia o poder do seu Deus. E nós sabemos. Será que nós estamos preparados para enfrentar um Golias? Será que nós estamos preparados a nos posicionar? Ou a gente vai ficar chorando que nem o povo de Israel lá? Hã? Vamos ficar chorando. Não, ele é muito grande, eu não vou me atrever, não. Veja só, qual foi a posição de Davi? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ou seja, se você ler o capítulo 17, você vai ver que Saul tentou colocar armadura sobre Davi. Davi, esse negócio aqui é muito grande, esse negócio aqui é muito pesado, isso aqui não me dá mobilidade. Não quero isso aí, não. Você vai ver que Davi foi no ribeiro e colheu 5 pedras. E aí, o Golias se irritou. Você está pensando que eu sou o quê? O que você pensa que eu sou? Para vir comigo com um pau. Na verdade, o Golias representa o inferno. O inferno se levanta contra os filhos de Deus. E sabe quando? Todos os dias. Ai, pastor, eu estou cansado. Para com isso. Enquanto nós estivermos nesse mundo, o inferno vai se levantar. O inferno quer afrontar os filhos de Deus. Sempre. Sempre. Ah, pastor, então é melhor não ser filho de Deus. Pois é, então você vai para o inferno. Você escolhe. É simples, né? Você vai para o inferno. O inferno, ele quer negociar os valores cristãos que nós temos com os valores do mundo. Ele quer que você e eu deixemos de lado os valores de Deus. Mas se temos a mente de Cristo, como Paulo diz que nós temos, se estamos cheios do Espírito Santo, como deveríamos estar quando nós aceitamos a Jesus, se conhecemos o Deus que servimos. Na verdade, nós não negociaremos os nossos valores. Nós permaneceremos firmes e confiantes em nosso Deus. Eu não troco os meus valores espirituais, os meus valores cristãos, pelos valores do mundo. Eu não vou negociar nenhum arrozinho, nem um grão de mostarda. Eu não vou negociar nada. Eu vou permanecer firme nesse Deus que eu conheço. Nós não nos omitiremos diante das afrontas do inferno. Porque sabe, eu sou cristão. Não, o inferno vai vir. Em nome de Jesus eu te repreendo. Essa autoridade Jesus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nos posicionamos como verdadeiros cristãos.
E muitas vezes nós não fazemos isso. Parece que nós somos aquele cristão 007, né? Ninguém sabe que você é cristão. Se a gente faz isso, se a gente se posiciona como cristão, nós vamos ter a mesma atitude que teve Davi. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tremendo! Aleluia! Eu não quero saber como é que você vem. Eu sei que eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. Davi não teve medo. Ele nem pestanejou. Se você ler o capítulo 17, você vai ver que os irmãos dele falam assim, olha, volta lá para o papai, fica lá com o papai, cuida lá das ovelhas. Meu, não se mete nisso não, isso aqui é coisa para homem. Você já deve ter ouvido isso aí algumas vezes, né? Não, isso é coisa para homem. E ele era um garoto. Mas ele não temeu, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele já tinha tido experiências com esse Deus. Ele se posicionou, não importava o que ia acontecer. Ele podia ter morrido, verdade? É verdade. E o morrer é lucro, né? Como diz Paulo. Ele não quis saber. Davi não negociou os valores que ele tinha com Deus. Ele não negociou os valores de Deus que ele tinha na sua vida. E quando você e eu fazemos isso, a gente é vitorioso. Deus espera que você e eu façamos o mesmo. A gente não negocia os nossos valores cristãos. Não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa as eleições, eu não troco os valores de Deus na minha vida. Saiba que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é maior que qualquer situação. Não negocie os valores de Cristo com o diabo. Ah, não, pastor, sabe, eu só dei aqui uma ajeitada. Não, querido, é com o diabo. Não, mas não é o diabo, é o que eu precisava. Não, 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 é o diabo. É o diabo. Busque a Deus com oração, busque a Deus com jejum. Nós estamos aí num jejum e oração e sabemos que Deus vai dar vitória. E a vitória é do Senhor, não é nossa porque nós estamos fazendo. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida. Agora, depende de você. Você quer a promessa? Ah, eu quero. Pois é, então você tem que se posicionar. É simples assim. Você se posiciona e vai ter a promessa. Veja só o que Salomão fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Não se detenha em discussões. Ficar discutindo posições, ficar brigando. Não. Fale para as pessoas dos seus valores cristãos. Se a pessoa não quiser saber dos seus valores cristãos, muda o assunto. Não perca o seu tempo. Não, pastor, mas eu tenho que converter. Não, você não converte, eu não converto, ninguém converte. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado e do juízo. Então, muda o assunto. Não entra nessa de querer ficar discutindo. Não. Mantenha a mente de Cristo, aquela que você deveria e eu deveríamos ter. Mantenha a mente de Cristo na sua vida. Saiba que Deus deseja te dar a vitória. Para isso você deve se posicionar. Você não pode ser omisso. A vitória vem para aqueles que estão posicionados. Deus quer te dar a vitória, para isso você
não deve negociar os seus valores cristãos. Eu não sei se você já aceitou Jesus, se você já recebeu esse pacote dos valores cristãos. Eu não sei se você deseja ter essa mente de Cristo que Paulo fala e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso, não é? Se você quiser ter esse encontro pessoal com Jesus, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ter um encontro pessoal contigo. eu quero ter um encontro pessoal contigo. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Venha cuidar da minha vida. Venha cuidar da minha vida. Venha me perdoar, Senhor. Venha me perdoar, Senhor. Venha transformar a minha vida em nome de Jesus. Venha transformar a minha vida em nome de Jesus. Eu te recebo. E eu te recebo. E me coloco nas tuas mãos. E eu me coloco nas tuas mãos. Para receber os teus valores na minha vida. Para receber os teus valores na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, entre em contato com a gente, para que a gente possa, junto com você, ensinar a abrir esse pacotinho que o Senhor tem te dado. Se você, por algum motivo, não tem facilidade no Zoom, não quer falar com a gente, procure uma igreja evangélica que fale do poder de Deus e que viva o poder de Deus mais próximo da sua casa. E vai lá. E vai lá conhecer um pouco mais desse Jesus. Mas se você já tem a Jesus, mas tem negociado os seus valores, aqueles valores que Deus colocou na tua mão por valores do diabo, por valores do mundo, mas não tem tido uma palavra sim, sim ou não, não, mas ainda não está posicionado e não sabe o que fazer, feche os teus olhos e repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor na minha vida. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu fui omisso. Porque eu fui omissa. Porque a minha palavra não foi sim, sim ou não, não. Que a minha palavra não foi sim, sim, não, não. Eu quero agora, Senhor. Eu quero agora, Senhor, me posicionar. Me posicionar. Eu não negocio os teus valores na minha vida. Eu não negocio os teus valores na minha vida. E nada. E nada. Nada é mais importante do que os teus valores na minha vida. Nada é mais importante que os teus valores na minha vida. Usa-me conforme a tua vontade. Usa-me conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, querido. Vai viver o melhor do Senhor. E viver o melhor do Senhor, se você quiser, vem participar da nossa comunidade digital. Essa semana nós tivemos a reunião mensal de oração e a próxima reunião vai ser no dia 1º de novembro. E você é o nosso convidado. Venha participar das nossas redes sociais, venha participar da radioviniarde.net, uma rádio que está 24 horas no ar, 24 horas levando a palavra do Senhor com louvor, com adoração, em vários idiomas. Né? E se você deseja, de alguma forma, cooperar com esse ministério, você deseja fazer alguma oferta, então você tem aí no Brasil, você tem o Pix, radioviniarde@gmail.com. Se você está aqui nos Estados Unidos, você tem o Zelle, que você pode usar através do telefone 302-333-9103, ou você tem o Cash App, que você pode usar também através do telefone 302-333-9103, ou você tem o Vemo, onde você pode usar através do @Darcio-Silva-2. E você vai contribuir com a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém, querido? Feche os teus olhos e receba a bênção do Senhor. Que a graça e a unção e o amor de Deus que está em Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido?
Tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da força, da unção e do poder. E te espero na próxima quinta-feira, onde nós temos o estudo bíblico para aprender mais das coisas do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.